Top 5 defensive tackles. Como sempre, aquela coisa de eu não sei a lista do João, o João não sabe a minha lista, mas tem um ponto óbvio nela, então a gente vai começar diferente. A gente vai de cima pra baixo hoje. Não sei se é óbvio. O João tá me fazendo esse terror aí. Mas assim, João, se não for o top 1, se não for esse jogador, eu vou cortar, vou botar lá no YouTube. Aaron Donald não é o melhor defensive tackle da NFL. Fecha aspas, diz João Eduardo Dutra. E você vai ter que lidar com a repercussão. Não tem problema nenhum. Inclusive, gostaria que fosse esse o caso pra gente ter mais ter uma hot take ali no nosso programa para vender melhor. Mas por causa disso, vamos começar pelo topo. Antes, assim, eu quero começar falando sobre o que faz o Aaron Donald ser um jogador especial. O Aaron Donald liderou a NFL em pressões aos quarterbacks adversários em 4 dos últimos 5 anos. Jogador de interior de linha defensiva não deveria liderar esse tipo de estatística. É como se um meia fosse o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 4 dos últimos 5 anos. Isso não existe. Contra o jogo terrestre, ele também é espetacular. Ele ficou no top 10 em 4 dos últimos 5 anos na nota do PFF, justamente defendendo o jogo terrestre. Ele nunca deixou de jogar uma partida por lesão. O máximo que ele perdeu de jogo foram 2. Um porque ele estava fazendo greve por um novo contrato e o outro porque ele foi poupado porque o time já estava classificado. E ele tá sempre no topo ali, tá sempre liderando perto do topo de um maior número de snaps entre defensores e ainda assim tá sempre no topo das estatísticas de eficiência por snap. Então, ele é um jogador fantástico. Hoje, segunda-feira, ele tá completando 31 anos, não dá nenhum sinal de desacelerar. Para mim, não há dúvida que ele é o melhor jogador da NFL atualmente. Não. O Aaron Donald realmente ele é muito, muito diferenciado que todos os outros defensive tackles que tem na NFL e diria até na história da NFL. Ele é basicamente o cara que redesenhou a posição de defensive tackle e redesenhou ela. Eu acho que vai ser até mal interpretado, mas pro mal. Ele não redesenhou ela de uma maneira que é sustentável isso. Ele não redesenhou, por exemplo, como um quarterback que lança muitas bolas, que lança muitos touchdowns, e todo mundo pensou, opa, isso é mais interessante pra gente. Ele redesenhou de uma forma que todo mundo pensar, não, agora eu tenho que ter um Aaron Donald no meu time. E não tem. E não existe outro. Não é uma coisa plausível você pensar, não, tem que ter um cara igual o Aaron Donald no meu time. Não tem. Você pode tentar de qualquer forma e não existe. Não existe ninguém que vai fazer o que Aaron Donald faz, defensive tackle, nunca existiu e ele tá aí dando certo na NFL há muito tempo e até hoje teve caras que, eu não vou nem dizer chegaram perto, teve caras que foram bons, muito bons nesse período, mas ainda assim é até injusto com eles pensar que eles fazem a mesma função que o Aaron Donald. Então ele realmente é muito diferenciado. E eu até falei para o Gabriel que a lista de defensive tackle é meio roubada, porque são só 4 nomes. Fiz a piadinha, tudo, mas é óbvio que o Aaron Donald é o número 1. E se a gente estivesse fazendo uma lista séria, seria número 1, espaço, 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 desce, desce, desce. Você está fazendo lista no computador, você bota enter, 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 desce mais 15 posições, aí você começa a pensar no número 2. É, o... é a posição que tem o maior gap pro segundo colocado. Eu acho que teve um momento ali do Patrick Mahomes que, assim, é sempre a questão. O Donald é o melhor jogador da NFL, ele não é o mais importante, porque o mais importante sempre vai ser um quarterback. Teve um momento ali que o Mahomes ameaçou levar os dois cinturões, unificar os cinturões, né? Mas o Aaron Donald logo. A consistência dele que é um negócio assustador, né? Porque o J.J. Watt já chegou nesse nível, o J.J. Watt. Só que ele foi Defensive Player of the Year 3 de 4 anos e o corpo dele explodiu. O Aaron Donald ele continua nesse nível, né? O Aaron Donald ele foi eleito Defensive Player of the Year 2017, 2018, 2020. Eu acredito que ele deveria ter sido eleito em 2019, o ano que foi o Stephon Gilmore. Para mim ele foi melhor que o Stephon Gilmore naquele ano. E acredito que na temporada passada ele deveria ter vencido também. Teria sido o meu voto. Então, para mim, ele deveria ter 5 Defensive Player of the Years. E ele sofre ali pelaquela questão
do tédio de dar sempre o prêmio pro mesmo cara, né? E O Aaron Donald, eu vi essa estatística, eu vi essa frase falar muito pro LeBron James e pro Bill Belichick. O Aaron Donald não disputa mais com outros jogadores de defesa, ele sempre disputa com ele mesmo. Porque no momento que ele tem uma temporada que é claramente melhor que a dos outros, mas ainda é pior que a dele, sei lá, em 2018 ou 2017, as pessoas ficam um pé atrás de dar o prêmio para ele. Porque, tipo, então quer dizer que ali todos os jogadores de defesa como um todo pioraram em relação àquele ano. O LeBron James era isso um pouco. O LeBron James tinha um momento que era tão claro que o LeBron James era o melhor jogador da NBA e mesmo assim não ganhou todos os prêmios de MVP. Era tão claro que o Belichick era o melhor técnico da NFL e mesmo assim não ganhou todos os prêmios de Coach of the Year. Então ele está disputando contra ele mesmo. Ele tem que sempre estar batendo as próprias marcas. verdade. E pra mim não há dúvida que ele é o melhor defensor da década. Eu coloco ele na frente, por exemplo, do Ray Lewis, coloco ele na frente do Ed Reed, coloco ele na frente do Darrell Reeves. Grandes defensores, mas eu acho que o Aaron Donald tá na frente. E pra mim ele tá aquela classe ali com Lawrence Taylor, com Reggie White, né? Dos maiores defensores de todos os tempos. Claro que ele ainda tem 31 anos, tá completando nessa segunda-feira 31 anos. Foi coincidência, inclusive, a gente colocar o Defensive Tackles pra hoje. E ele não tá dando nenhum sinal de declínio ainda. E é um cara que acho que caiu no draft um pouco pela estatura, né, dele, né? Ele é um pouco mais baixo do que você espera da posição. Ele tem 1,84 m, se eu não me engano, 33. Só que ele, assim, ele é um hidrante, né? E isso joga a favor dele, né? Porque a gente tem caras muito altos, alguns até aqui nessa lista, e isso ajuda o Aaron Donald, porque ele é um tanque e o centro de gravidade dele é muito baixo, né? Então, ele muitas vezes está indo contra guards e centers que são mais altos que ele. Mas por ele ter esse centro de gravidade tão baixo, a velocidade, ter todas as técnicas, é um negócio de outro mundo. Não tem. Assim, não dá pra ter hipérbole. Assim, claro, só se você falar, o Aaron Donald é disparado o maior atleta da história de todos os esportes. Aí é hipérbole. Mas é difícil encontrar, porque. É, e a gente tá vendo um cara realmente grande, fazendo coisas assim. O impacto que ele tem, snap por snap, não tem outro na NFL que faça isso. O cara, ele é muito diferente. Você falou que é hipérbole falar que ele é o maior atleta de todos os tempos. Não vou falar que ele é o maior atleta de todos os tempos. Mas eu não diria que é hipérbole falar, pelo menos de todos os esportes que eu assisti, ele tem o maior gap para alguém de outra posição na história. Da mesma posição, né? No caso, Da né? mesma posição. Eu consigo ver na MLB, eu consigo ver vários excelentes pitchers, mas sempre vai ter ali uma disputa. Quem é o melhor, quem é aquilo. Na verdade, não existe essa disputa. Nunca existiu, e se alguém falar que existe, a pessoa está Não, maluca. não. Então, ele é o único esporte que eu consigo ver isso. Então, ele é o único atleta que eu consigo ver isso, pelo menos na própria posição. Ele é muito diferente. E como você falou, ele era um cara que ele não era tão chamativo assim, pelo menos no draft, porque era pequeno, ele não tinha uma estatura tão grande. E quando você fala em defensive tackle, a gente acabou de falar isso, você quer aquele cara grande, aquele cara que ocupa espaço, que vai ocupar os bloqueios. E olhando assim, o Aaron Donald não é esse cara. Ele é esse cara porque todo mundo sabe quem é o Aaron Donald e fala, peraí, eu não posso deixar o Aaron Donald sozinho. Então, ele acaba até pavimentando o caminho para uma série de defensive tackles que era um pouco menor e conseguiram ter um alcance na NFL maior por causa dele. Fala, peraí, se deu certo com o Aaron Donald, por que não pode dar certo com esse cara? Não deu tão certo quanto o Aaron Donald, já digo aqui, nenhum deu. Não. Então, ele é um cara, ele é um unicórnio diferenciado. Ele é um unicórnio pelo fato de ele não ter as medidas que você espera. Ele não tem, mas mesmo assim, É o ele ainda Messi não... dos defensive tackles, né? Exatamente.